vamos iniciar nessa interatividade, para aqueles que não conhecem, fazendo com que vocês tragam dentro da vivência de vocês, do dia a dia, da prática, essa que é a intenção, tragam perguntas para a gente interagir, que ilustrariam os casos que vocês vivem no dia a dia. Mas para iniciar e para quebrar o gelo e dentro dos temas deixar você mais confortáveis para interagirem, tem aqui uma série de perguntas que são pré-planejadas. A primeira pergunta é: amiodarona ou beta-bloqueador? O que é melhor para a prevenção secundária de morte súbita em miocardiopatas? Bom, eu começo falando que tem espaço para as duas, e dependendo da cardiopatia, há evidências fortes para as duas. O beta-bloqueador é seguramente, de uma maneira geral, para a insuficiência cardíaca, a droga que mais protege morte súbita. Ela protege para morte súbita por vários motivos, porque o beta-bloqueador promove, ajuda, incentiva, colabora para o remodelamento ventricular, e o beta-bloqueador diminui os triggers, os deflagradores, os elementos principais para que ocorra a arritmia fatal. Então, ele age nos dois mecanismos principais para que as arritmias fatais envolvidas na morte arrítmica, na morte súbita, estejam minimizadas, diminuídas, muitas vezes controladas. O que significa isso? O substrato é acreditar, conforme o tipo de miocardiopatia, e isso está muito evidente na miocardiopatia isquêmica, que além dessas funções, ele tem também as funções que vocês conhecem muito bem: antianginosa, diminuir consumo, melhorar a qualidade de vida, enfim, o beta-bloqueador, todo mundo sabe, tem múltiplas funções. Quando nós introduzimos por estratificação, por conhecimento melhor da doença, e nós temos que escolher um antiarrítmico, sobretudo quando a miocardiopatia envolve disfunção ventricular, sem dúvida a droga que se pensa, a droga que se tenta associar é a amiodarona. E quando nós já usamos a amiodarona e ela não está em dose suficiente, porque hoje se sabe, para prevenção secundária, há uma dose-alvo, para evitar a taquicardia ventricular, há uma dose-alvo que não é habitual, que a gente usa para manutenção de fibrilação atrial e para extrasístole, é muito maior, entre 300 e 400 milissegundos. Quando nós vamos bancar isso, nós precisamos estar muito atentos, porque, sobretudo nos idosos, vocês sabem bem, a amiodarona provoca uma série de efeitos colaterais. Nesse momento é que se discute: vamos mesmo aumentar a amiodarona ou vamos tentar associar o beta-bloqueador ao máximo? Já existe um estudo para isso, mostrando que quando se associa o beta-bloqueador, você aumenta, até potencializa a fase mais protetora da amiodarona, e com isso você tem bons resultados. Então é uma boa medida, quando se está diante dos dois, aumentar o beta-bloqueador. Leandro, pergunto para você: o que você acrescentaria a esses dados? Por exemplo, há evidências do que eu falei, boas, fortes, para miocardiopatia dilatada e para miocardiopatia chagásica? Certamente sim, do ponto de vista de beta-bloqueadores, as miocardiopatias dilatadas, o carvedilol especificamente, o metoprolol, tem evidências muito claras de redução de morte súbita. Miocardiopatia chagásica, infelizmente, a gente não tem tantos dados, os grandes estudos ainda não saíram. O Dr. Martino está coordenando um grande estudo do ponto de vista de avaliação da amiodarona versus desfibrilador, para ver o que é mais útil na miocardiopatia chagásica. Então, já emendando nisso, se você quiser, a próxima pergunta é essa: estratificação de risco em Chagas. Então nós podemos estender e emendar essa discussão. Gente, só deixa eu fazer um comentário antes, que eu acho que é importante que as pessoas lembrem que o beta-bloqueador, ele reduz o risco de morte súbita nessas situações, independente da redução aparente das arritmias. Não existe uma associação direta entre a redução de extracistolia, por exemplo, no paciente que infartou.
Começa a tomar medicação e a gente imagina, bom, reduziu pela metade a extrassistolia ventricular, significa que reduziu pela metade o risco. Decididamente não, as coisas são independentes. A gente usando o beta-bloqueador nessas situações, a gente está reduzindo o risco de morte súbita, independente da redução aparente das extrasístoles. Assim como o inverso também é verdadeiro. Existem drogas antiarrítmicas que, quando usadas, reduzem a arritmia, mas não diminuem e, eventualmente, até aumentam o risco de morte súbita. Isso é importante, porque na prática o que a gente quer ver é o Holter limpo, né? Nós queremos ver o Holter, nós analisamos o primeiro Holter, nos assustamos, o paciente tem miocardiopatia, nós queremos tratar e na verdade essa associação é independente. Alguém quer fazer nesse momento algum comentário sobre casos específicos, dúvidas, algum tipo de interação sobre isso que foi falado? Essa posição é muito boa porque uma pesquisa encomendada pela SOCESP em São Paulo mostrou que a amiodarona em alguns centros é a droga para o sistema cardiovascular mais utilizada e às vezes perde para digoxina, para o digital, mas a gente chega à conclusão de que é mais utilizada inadequadamente. Uma extrasístole num pronto-socorro, 2 extrasístoles significam introduzir e nunca mais tirar. Nós temos um programa lá no INCOR, algorítmico, de retirada de amiodarona, tentar minimizar isso que você está falando. Então é muito bom que se pense assim, mas é muito bom que se possa contar com ela quando ela precisa. Veja bem, então vamos distinguir as duas coisas. A primeira pergunta se referia à prevenção secundária, quando na verdade ele experienciou um evento equivalente a uma morte súbita, ou uma parada cardíaca recuperada, porque estamos falando em prevenção secundária de morte súbita, ou ele teve uma taquicardia ventricular sustentada, que tem aquela taquicardia considerada maligna, fatal. Então, o que você está fazendo aqui é empreender um tratamento mais agressivo, porque trata-se, esse marcador, ter tido uma parada cardíaca, um grande marcador de mau prognóstico, ou taquiarritmia ventricular. Você tem várias alternativas para isso. Aqui a gente pode estender, tem o processo, tem a ablação por catéter e tem o desfibrilador, que nós não estamos nesse momento discutindo, mas o tratamento tem que ser um tratamento efetivo. Na prevenção primária é que você utiliza os aspectos de estratificação. Você estratifica para reconhecer o risco e introduzir uma medicação para quem reconhecidamente tem grande chance de ter a prevenção primária. Então vamos entrar para depois fechar a tua resposta, vamos entrar na estratificação de risco de prevenção primária, no isquêmico e no chagásico. Fala no isquêmico. No isquêmico, o maior fator de risco é realmente a função ventricular. A gente sempre busca a questão das taquicardias ventriculares, mas nada até hoje se mostrou tão forte como a disfunção ventricular. Pacientes com fração de ejeção abaixo de, vamos colocar 35%, que é o número que mais foi usado nos ensaios clínicos, se mostra como o grupo de pacientes com maior risco. A partir daí a gente tem uma série de outras coisas que ajudam a estratificar um pouco, mas que não tem um valor preditivo positivo bom o suficiente para a gente indicar o alto risco. Em geral, se consegue um valor preditivo negativo bom. O que quer dizer isso? Se o exame dá normal, a pessoa tem baixo risco. Mas se o exame dá alterado, a gente não consegue garantir que ela tenha alto risco. E aí a gente vai entrar em análise da variabilidade da frequência cardíaca, aí a gente vai entrar em presença de taquicardia ventricular não sustentada em Holter, a gente vai entrar em estudo eletrofisiológico positivo ou negativo, a gente vai entrar em eletrocardiograma de alta resolução com potenciais tardios e eventualmente a associação disso tudo. Tem uma pergunta aqui que pode ser incluída, a última que você deve ter recebido. Aplicação do Holter para diagnóstico de isquemia silenciosa. Mito ou verdade? O Holter tem papel nessa estratificação? Tem alguma... Martino, o Holter tem papel no nosso sentido da estratificação muito mais pela taquicardia ventricular não sustentada. Tá? Então, os trabalhos iniciais que tentavam separar o uso de desfibrilador versus fármacos, basicamente a amiodarona, utilizavam a presença de taquicardia ventricular não sustentada, indicavam então estudo eletrofisiológico, a partir daí se estratificava os pacientes em mais risco ou menos risco. A gente sabe que a taquicardia ventricular não sustentada do Holter significa algo a mais de risco,
mas a gente não consegue ter esse valor preditivo como uma coisa grandiosa. Tá? Então, se a pergunta aqui quer envolver as duas coisas, a presença a importância do diagnóstico no Holter de isquemia silenciosa é duvidosa. Houve um tempo, e nós temos uma tese original no INCOR que valorizava essa relação de isquemia, e hoje está menos acreditada. E talvez a gente pudesse fazer uma ilação pela pergunta. Será que se eu reconheço uma isquemia transitória num paciente reconhecidamente isquêmico, que tem extracisto, eu posso fazer associação? Se isso houver, tem tudo para que o beta-bloqueador seja útil nesse tipo de recomendação. Mas não que nós vamos utilizar isso como estratificador, tá certo? Concorda? Perfeito. Então, basicamente, disfunção ventricular está no topo da linha. E se disfunção ventricular está no topo da linha e você decidiu, você não vai ter outra droga que não seja a amiodarona, admitindo que esse paciente esteja bem beta-bloqueado, bem otimizado do tratamento da insuficiência coronariana. Tá certo? Perfeito. Mesqueta, eu acho que do ponto de vista prático, eu vou te dizer como é que eu costumo fazer isso. Beta-bloqueador para todo mundo, até a prova em contrário, logicamente. Tá? E nesse paciente que está usando beta-bloqueador na dose que eu gostaria que ele usasse, eu associo a amiodarona muito mais relacionado a sintomas do que a prevenção de risco. Esse é o modo como eu costumo funcionar. Assim, eu acho que se tu já está com beta-bloqueador, dependendo do que nós estamos falando de prevenção primária ou secundária, se esse paciente já botou desfibrilador ou não, aí nós temos ensaios comparando em pacientes com desfibrilador. O uso da amiodarona reduz o número de choques, que é uma coisa importante também, mas notem que aí a gente está falando assim, redução de número de choques é importante, mas o paciente já está garantido com o seu desfibrilador. Utilizar no paciente que não tem um desfibrilador reduz alguma coisa de mortalidade, mas acrescenta o risco de fibrose pulmonares e outros eventos. Então, eu pessoalmente, quando o paciente está com beta-bloqueador na dose que eu quero e está assintomático, eu seguro a amiodarona, eu não tenho o hábito de usar. Se o paciente está sintomático e aí entra uma subjetividade, mas se eu tiver alguma evidência em Holter de alguma arritmia que me pareça de alto risco, taquicardias polimórficas, mesmo que não sustentadas, de uma duração mais longa, eu tendo a botar a amiodarona. Mas essa parte final ela não é baseada em ensaios clínicos, é baseada numa experiência pessoal. Eu assino embaixo. É exatamente isso. Para fechar a história da morte súbita, prevenção secundária, vários ensaios, esse assunto já está fechado na literatura, esses dados já foram para os guidelines nossos, europeus, americanos. O que é isso? O CDI, de uma maneira geral, nos pacientes isquêmicos, ele é superior, o cardiodesfibrilador é superior ao tratamento convencional ou amiodarona. Mas os registros, as coortes acabam mostrando que a grande maioria dos pacientes toma os dois. Então tem um estudo canadense, tem um estudo americano, tem um estudo alemão, e todos eles mostram claramente que o CDI é superior no tratamento desses pacientes que já experienciaram morte súbita. Então está fechado isso. Para estratificar de uma maneira prática e objetiva, sem muitas delongas, porque eu resumo, para estratificar chagásicos, prevenção primária, nós temos uma contribuição original brasileira de muita importância, que é o score de risco de Rassi. O Rassi é um médico muito competente, a família Rassi, que lida com chagas há muitos anos, e são de Goiânia, e eles juntaram material de muitos anos de experiência, de pacientes selecionados de consultório, em que eles estabeleceram os critérios a partir do estudo das coortes dele para você reconhecer um paciente de risco para morte súbita em chagas. Nós estamos falando então em prevenção primária. Nós não temos nenhum estudo de prevenção secundária nem de prevenção primária em chagas, estudo randomizado, controlado, como nós queremos. Temos pequenas séries de casos e algumas coortes, como a coorte do INCOR. Que revela, de uma maneira geral, em prevenção secundária, também uma melhores resultados para os pacientes que recebem o CDI. Mas na prevenção primária, esse score
inclui basicamente sexo masculino, inclui presença de alterações morfológicas segmentares no ecocardiograma, cardiomegalia, classe funcional 3 ou 4 e um dado que é pouco utilizado, que é baixa voltagem do QRS, além da taquicardia ventricular não sustentada. Então ele engloba dois dados fundamentais, que é a alteração funcional do ventrículo, do que já é conhecido e foi dito por isquêmico, e que é muito forte no Chagas, que é a taquicardia ventricular não sustentada. É um outro estratificador forte. Você soma pontos, se você passar dos 10 pontos, em torno de 12 pontos, você tem uma mortalidade em 5 anos de 63%, uma mortalidade alta. E se você tiver no intermediário, é um pouco mais baixa, isso em 5 anos. Então, se você reconhecer um homem, por exemplo, um rapaz jovem que seja, com cardiomegalia, classe funcional 3, e tem disfunções ao eco, ele já tem ponto suficiente para a gente dizer que esse indivíduo tem 63% de chance de morrer em 5 anos. Então está feito aí o painel para o Chagas. Tá certo? Alguma coisa a acrescentar? Não? Acho que a única coisa é só lembrando que está se fazendo, então vai se ter essa resposta, o Martino está coordenando o trabalho para a gente mudar um pouco o que hoje a gente fala. Hoje a gente trata o chagásico como o isquêmico, porque é o dado que se tem na literatura, considerando-se que o desfibrilador é melhor que a amiodarona, o que talvez não seja necessariamente uma verdade no chagásico. Então agora entrando no terreno da fibrilação, a pergunta aqui é muito boa, prática e também oportuna, eu vou passar para você. Como conduzir pacientes com fibrilação atrial de início indeterminado? Se a gente não tem um início determinado, considera-se como se essa fibrilação faça muito tempo. A gente não pode considerar isso como uma coisa de menos de 48 horas. Então, na medida em que essa fibrilação tenha mais de 48 horas, a gente tem que, como sempre, tomar a decisão de se vale a pena ou não vale a pena reverter. Se esse paciente pode ser revertido a ritmo sinusal, a ideia então é que se faça uma anticoagulação. Se essa anticoagulação for por 3 ou mais semanas, a gente faz a cardioversão, depois disso mantém a anticoagulação por mais 3 a 4 semanas. Ou a outra opção que existe, igualmente aceitável, e até agora não se tem nenhum dado que tenha mostrado superioridade de uma forma ou outra, é iniciar a anticoagulação. No momento em que se já atingiu essa anticoagulação plena, faz um ecocardiograma transesofágico, vê a ausência de trombos e se procede à cardioversão. Lembrando que mantém-se a anticoagulação por 3 a 4 semanas depois. A outra opção que tem, Martino, é optar por um controle de frequência e manter a pessoa fibrilada com controle de frequência, que é o que se costuma mais fazer em pessoas nas quais a gente tem a sensação, seja pelo tempo de fibrilação atrial, seja pelo tamanho de ato esquerdo, quando nós temos a sensação de que nós não vamos suceder bem na tentativa de colocar ele no ritmo sinusal. Essa eu vou falar agora, é a próxima pergunta. Então, para esses pacientes que estão determinados, é isso. O número cabalístico é 48 horas. Se você tem certeza de que as 48 horas é um prazo previsível, dependendo da pergunta, você pode tomar ações diferentes dessa ou parecidas com essa. De uma maneira geral, quando você tem uma informação de que já existe arritmia há algum tempo, que ela é crônica, o átrio é grande, o coração é grande, o controle de frequência, os estudos mostram, vai muito bem também, e alguns cuidados especiais, sobretudo com a anticoagulação, vocês estão vendo por aí, que é o que mais mata, a comorbidade que mais ocorre. Bom, a pergunta que não pode deixar de ter, que vem aqui, quando indicar com razoável chance de sucesso a ablação por catéter? Nós acabamos de sair de uma roda viva aí com o futuro presidente da Sociedade Europeia de Cardiologia, e foi muito discutido e as coisas bastante repercutidas, têm repercutido bastante. Nas nossas diretrizes, nas diretrizes americanas, nas diretrizes europeias, o padrão para indicação classe 1 é o indivíduo que tem a fibrilação atrial paroxística com coração estruturalmente normal. Tá certo? Esse é um indivíduo com os melhores resultados, o padrão ouro, tal, não sei o quê. O que se discute é que se você deve tentar antes uma ou duas drogas de indicar, e a tendência hoje para esses pacientes é não exigir o uso das drogas. Nós apertamos ele muitas vezes, porque insistentemente, porque a diretriz recentemente lançada no ano passado, europeia, ela extingue a necessidade de alguma droga para esse tipo de paciente. A americana ainda conserva a necessidade de tentar uma droga antes e invariavelmente é a amiodarona. Esse é o padrão clássico.
também foi incluído esse ano para pacientes com insuficiência cardíaca, mas no nível de evidência 2B, quando a fibrilação atrial é paroxística, significando que quanto maior a disfunção, como foi falado aqui, piores são os resultados e menor é a indicação. Tá certo? Alguma coisa a acrescentar? Não, eu acho só uma questão filosófica nisso. Nós temos um paradigma interessante quando a gente pensa na ablação de fibrilação atrial, porque o melhor resultado, o melhor efeito é quanto mais precoce tu fizeres. Mas quanto mais precoce tu faz um procedimento agressivo, tu não quer fazer um procedimento agressivo numa pessoa que tem pouca coisa. Então a gente fica numa situação que ela é muito interessante nesse sentido. Se tu espera para a pessoa estar ruim, talvez já tenha passado o ponto. Mas se tu indica quando ela ainda não está ruim, talvez esteja indicando precocemente demais. Então acho que a grande questão aqui é torcer e cada vez estar se tentando melhorar o procedimento, principalmente do ponto de vista de segurança, porque se tu puder oferecer um procedimento de baixo risco, aí tu pode ser muito mais precoce do ponto de vista de indicação. E só para finalizar, para não deixar nenhuma resposta não respondida, aqui faz uma menção nas arritmias cardíacas, qual é o papel do Holter e dos loopers. Os loopers são os gravadores de mais longa duração. De uma maneira geral, para comparar as eficiências, indica-se para os loopers as situações, sobretudo de síncopes ou palpitações mal esclarecidas, em que a recorrência é menos reprodutível. No dia a dia, evidentemente, quando você grava de uma maneira mais prolongada, você utiliza mais fatores desencadeantes, você usa mais os fatores circadianos e você tem a tendência a reproduzir a indicação. Basicamente, em arritmias síncopes ou palpitações, esclarecimento de sintomas, é que se opta por um ou por outro. Na prática clínica, muito mais indicações do Holter, pelas indicações que vocês todos os dias estão acostumados a fazer. Não, certamente existe a possibilidade, tá? É que qualquer forma de tratamento, incluindo a ablação, tem resultados piores com átrios aumentados. Então a ablação, a gente está na cabeça a ablação convencional do Wolff, da reentrada nodal, que o sucesso é 90 e tantos %. Não é assim. A ablação de fibrilação atrial é um procedimento bem mais complicado, bem mais demorado, o sucesso está cada vez melhor, mas não, de longe não se compara com os outros. O risco está cada vez menor, mas também de longe ainda é bem maior do que os outros. Agora, existe a possibilidade. É tudo uma questão de valer a pena ou não. Uma situação é a pessoa que chega com uma fibrilação atrial de 5 anos de duração, com átrio de 6 e assintomática. Tu não vai gastar teu tempo fazendo isso. É o bom senso clínico. Claro. Tem a outra coisa, é uma pessoa que está há 6 meses e que está com átrio aumentado, mas ela vem e te diz, olha, eu passei esses 6 meses de cão, já tentei choque, já tentei, eu faço o que precisar. Então aí a gente vai ter que botar na coisa clínica. O que importa é que a gente não pode ser liberal demais para um procedimento que a gente não tem uma possibilidade de sucesso tão elevada e tem um determinado risco. Mas certamente existe essa possibilidade, sim. Então eu agradeço a todos, agradeço ao meu irmão aqui pela parceria e até a próxima.